Olá, queridos líderes, graça e paz, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Que privilégio que nós temos de estarmos juntos aqui nessa semana, falando um pouquinho a respeito daquilo que nós fomos ministrados no domingo com o pastor Léo, uma palavra gloriosa da parte do nosso Deus ao meu e ao seu coração. Eu tenho certeza que esse mês, essas ministrações onde nós fomos ministrados por um coração que ora, eu tenho certeza que Deus tem trabalhado na sua vida, querido líder, e isso nós temos visto isso também nas nossas células, que você realmente continue sendo bênção sobre a vida desse teu irmão, da tua irmã, da qual o próprio Deus confiou a você, para que você possa ser um instrumento de bênção sobre a vida desses queridos. Mas, amados, nós queremos compartilhar um pouquinho com você a respeito do nosso estudo dessa semana. Por um coração que ora. Primeira semana nós vemos ali a ministração quando o pastor Emerson ministrou ao nosso coração, onde nós falamos ali um pouquinho nos nossos estudos durante a semana a respeito de Ana, do coração de Ana. Depois na segunda semana a importância de termos um coração arrependido, não é? Diante do Senhor, a importância de confessarmos ao Senhor os nossos pecados. Na terceira semana foi falado sobre a oração do Pai Nosso. E agora, para finalizarmos esta série, onde o pastor Léo ministrou a respeito da oração sacerdotal. Mas é importante, é interessante nós compreendermos o contexto dessa passagem, o contexto dessa oração bíblica. Jesus estava juntamente com os seus discípulos ali no cenáculo. E ali certamente o coração deles estavam apreensivos, porque eles sabiam o que estava por vir. Jesus Cristo já tinha explicado, já tinha ministrado ao coração dos seus discípulos. E é muito interessante porque a oração de Jesus, quando Jesus começa a fazer esta oração e começa diante do Pai, ele simplesmente ora e abre o seu coração ao Pai, clamando e intercedendo, orando por ele mesmo, para que o Pai pudesse completar aquilo que em Cristo Jesus, o Pai desde a eternidade já tinha preparado e enviado o seu Filho Jesus Cristo para cumprir o propósito eterno de Deus. Mas nessa oração também, nós vemos ali no segundo momento, onde Jesus Cristo começa a interceder, a fazer uma oração intercessória para os seus discípulos. E num terceiro momento, nós vemos ali que Jesus Cristo ele ora para que Deus pudesse guardar aquelas pessoas que viriam a conhecê-lo, conhecer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que essas pessoas pudessem também ser alcançadas e guardadas por Deus, o Pai. Mas o contexto daqui é muito interessante, porque havia uma conspiração, né, ali nos corredores, nos bastidores eclesiásticos, daqueles religiosos da época, onde eles tinham o interesse de simplesmente pegarem, prenderem Jesus, acusarem Jesus, condenarem Jesus e crucificarem a Cristo Jesus. Mas a grande questão aqui é o propósito de Deus para a vida, para a minha vida, para a sua vida, o propósito maior da parte de Deus. E Jesus Cristo nessa oração, ele nos ensina isso de forma gloriosa. Mas é interessante também nós compreendermos, porque quando Jesus faz esta oração, nós precisamos crer e nós precisamos compreender que esta oração de Jesus, a presença, o que estava presente nesta oração, ela foi ratificada, ela foi conquistada e ela foi selada na cruz do Calvário com a sua morte, mas também com a sua ressurreição, quando Cristo ao terceiro dia, ele ressuscitou e nós sabemos que ele está vivo para todo sempre. Mas no verso 9, o pastor Léo comentou isso, ele ministrou a respeito disso, ele falou a respeito dessa oração, quando Jesus, ele roga, ele ora por nós. Agora é interessante nós pararmos para compreender, no estudo nós vamos identificar isso, nós vamos compartilhar isso com as nossas células. Pelo que Jesus orou? A grande questão, no verso 9, traz isso para nós. Então, é sobre isso que nós vamos compartilhar um pouquinho. Mas é interessante porque as perguntas para nossa reflexão e o bate-papo nosso da célula ali, nós vamos compreender isso. No primeiro ponto lá nós vamos ver que Jesus, ele orou
para a glória do Pai, mas também para que o seu nome fosse glorificado na terra. Então, dos versículos 1 ao versículo 5, nós vamos ver, nós vamos enxergar isso ali, e na célula nós vamos compartilhar a respeito disso, que nós temos aqui este maravilhoso ensinamento de Jesus, esse princípio da oração de Jesus. E esse princípio nós precisamos dar glória a Deus, isso precisa estar intrinsecamente conectado e ligado nas nossas orações. Que a glória é para Deus, mas nós também nas nossas orações, nós precisamos adorar a Deus por aquilo que Deus é e bendizer o seu nome. Então, querido líder, nesse momento nós vamos fazer algo prático, porque é isso que nós aprendemos em toda essa série de mensagens. Para não ficar apenas em palavras, para não ficar apenas no estudo, nós precisamos praticar. Nesse primeiro momento, eu quero desafiar você, querido líder, para que nesse momento nós possamos, juntos com a nossa célula, termos um momento ali de oração. Então, o estudo vai estar acontecendo, mas nesse momento, é um momento onde nós vamos parar um pouquinho. E eu quero que você, querido líder, você conhece o perfil da sua célula, mas que nesse momento nós possamos ter um período de oração, mas não é uma oração pedindo bênçãos materiais a Deus, porque essa oração Jesus Cristo nos ensinou que a grande questão aqui era uma questão espiritual. Então, querido líder, que você possa nesse momento direcionar a tua célula a termos um tempo de oração, de adoração ao Senhor. Ou seja, reconhecendo os atributos de Deus, que nós possamos juntos reconhecer a santidade de Deus, que nós possamos, porque tudo que fazemos é por Ele, é por meio dEle e é para a glória de Deus. Nesse momento vai ser um momento de adoração ao Senhor, de contemplar a grandeza do Senhor, contemplar a sua majestade. Então, se você quiser na sua célula, você tem liberdade, pedir para as pessoas que puderem se colocarem de joelhos, para que possamos, quem não puder, ficar sentado ou ficar em pé, enfim, termos esta liberdade. Mas neste momento, conduzirmos a nossa oração, mas uma oração de adoração e exaltação ao nome do Senhor Jesus Cristo. E no segundo ponto, o pastor Léo ministrou ali, aonde Jesus, ele ora ao Pai pela nossa segurança. E no versículo 11 ali nós temos uma palavra, e essa palavra no original, a palavra guarda-os. O texto bíblico traz essa palavra no original grego traz a ideia de proteger, de preservar. Ou seja, Deus é quem em Cristo Jesus guarda a minha vida, guarda a sua vida, nós somos guardados por Ele neste mundo perverso, neste mundo caído. Eu e você, nós não somos deste mundo, nós somos da eternidade, nós temos uma origem e a nossa identidade está na pessoa de Cristo Jesus e pela morte, crucificação e ressurreição de Cristo Jesus. Nós temos a nossa salvação por meio daquele que nos amou, por meio daquele que ressuscitou. Então, querido líder, nós temos a segurança da nossa salvação. E a segurança da nossa salvação não está fundamentada no nosso caráter, mas, sobretudo, ela está fundamentada no caráter de Deus e na obra redentora de Cristo Jesus sobre a minha vida e sobre a tua vida. E a parte do compartilhar aqui, nós vamos trazer para a célula, é importante a célula conversar sobre isso, se nós temos a certeza da nossa salvação, porque pode ser que tenha pessoas ali que ainda não tenha tido uma experiência real com Cristo Jesus. E é isso que nós vamos fazer, nós vamos apontar o amor, nós vamos apontar a cruz de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição, mas também quais são as evidências na minha vida que permite eu ter a certeza da salvação por meio da crucificação, por meio de Cristo Jesus. Mas a terceira parte ali, o terceiro momento, nós podemos identificar que Jesus Cristo ele orou pela unidade da sua igreja, ou seja, por aqueles que seriam alcançados. E é interessante que no versículo 11 nós identificamos isso, que a unidade da igreja é o desejo
expresso de Jesus. Ou seja, vivermos essa vida de comunhão, vivermos essa vida de unidade, nós temos como a base desta união Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, Jesus Cristo estava ensinando os seus discípulos, mas também estava nos ensinando, nós como os discípulos de Jesus, a respeito do amor ao próximo e a respeito do amor sacrificial. A comunhão do povo de Deus, certamente, essa alegria que nós temos em Cristo, certamente vai alcançar as pessoas que estão entristecidas pelo engano de Satanás e pelo engano deste mundo. E esta alegria do Senhor que está sobre a nossa vida, e nós como igreja vivermos esta unidade na pessoa de Cristo, certamente isso vai transbordar na vida daquelas pessoas que tanto precisam ouvir a respeito do amor, ouvir a respeito da crucificação e da ressurreição de Cristo Jesus. E a ideia do compartilhamento ali é como que eu e você, nós podemos, juntamente com a nossa célula, como que nós avaliamos esta unidade da nossa célula e o que nós, como célula, podemos fazer para que as pessoas sintam-se atraídas para estar juntamente conosco, sobretudo para que elas possam conhecer a Cristo Jesus, que tem gerado transformação na minha vida e na sua vida e que certamente é poderoso para fazer isso na vida dessas pessoas. Então, querido líder, que esse estudo possa ministrar muito ao seu coração, que você possa ser um instrumento, que você seja bênção na vida dos seus liderados e que nós possamos ver e experimentar o fluir e o derramar do Espírito Santo de Deus sobre nós e sobre as nossas células. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Fica aqui o nosso abraço, fica na paz, Deus abençoe e até mais. Tchau, tchau.